Mas o agronegócio em si, plantações, sacas, tava vindo numa crescente. Você acha que, tipo, acelerou algumas evoluções tecnológicas, a gente conseguiu antecipar, vamos dizer assim? Ou percepção mesmo de vocês? Não sei se tem isso um dado. Totalmente. Essa questão de hoje em dia a gente vê o agro muito entrelaçado com a tecnologia, né? Então, vocês acham que, tipo, hoje em dia o agro tá ali de mãos dadas com a tecnologia? Totalmente. A Karina tem um bom contato pessoal da Embrapa, eu acompanho eles, são equipes fantásticas. A gente, desde a década de 70, investe pesadamente na ciência, né? E então, na tecnologia. Então acaba casando que a produção ela foi uma consequência. Já tinha uma previsão de aumento de produtividade, na verdade. Então, a gente produz muito, mas, um número legal, a gente produz em 7,5% do nosso território é a plantação da agricultura. Né? Uma parte disso dividido com a pecuária. Hoje tem algumas culturas que acabam mistura pecuária com grão, faz ali a plantação de grama para... Porque a gente ouve, né, tipo, não sei se é conflito, mas, por exemplo, terras para criação de gado, terra para soja, que é o ouro, né, do agronegócio. E explica também como é que funciona isso daí, como é dividido. Eu sei que, tipo, a pecuária migrou um pouco com o setor do nosso Brasilzão. A soja foi crescendo sem e briga, o boi... sem briga. A soja foi crescendo e o boi foi, né... Foi subindo. A gente fala que antigamente tinha muito mais espaço para o gado. E hoje, com a tecnologia, com a tecnificação, o que aconteceu? A gente está colocando mais animais em um espaço menor e aumentando a produtividade. E a soja está tomando conta de mais espaço. Eu recentemente li uma matéria de uma mudança de cultura, né? Que era assim... Plantava-se soja no período de maturação e para aproveitar lá as chuvas, começava a plantar graminha. E aí colhia a soja, a grama pegava a sombra da soja e ficava própria para quê? Para você, depois de colher a soja, botar o gado, comer. E aí, o que eu estava ouvindo, né, que era um responsável da Embrapa, chamado Gustavo, ele falou o seguinte, acabou o efeito sanfona e melhorou o tempo de crescimento do boi. Por quê? Isso. Na época de chuva o boi engordava, na época de seca o boi emagrecia. Então, com essa graminha, o boi acaba que dá aquela... Eu pensei que era só gente que sofria com esse... na pandemia, né? Na efeito pandemia sanfona, né? Então, a fase de peso, inclusive, eu me senti bem confortável. Falando da tecnologia, tem um tabu que a gente fala de transgênico, né? Sim. É legal comentar. O transgênico, o Brasil, ele não seria um país para poder plantar a soja, plantar o trigo, ou assim, em alguns lugares até sim, mas no geral, você pega o Cerrado, pega o Norte, o Nordeste, não eram os melhores locais. E aí você começa a fazer um trabalho lá na década dos anos 2000 de pegar genes de animal, pegar genes de planta que resistam a clima, resiste a inseto, resiste a praga. E isso, todo mundo tem um tabu, né? Transgênica é um problema. Existe um cenário de grande segurança. E mais recentemente, também, pouco tempo, aí, na década de 2010 mais ou menos, ao invés do transgênico, agora tem o geneticamente modificado. Você vai lá, tira o gene que possa atrapalhar o crescimento daquele grão em determinado bioma. Nossa. Ou você ativa o gene daquela semente para poder crescer naquele cenário. E aí, como que eu comecei a ver isso, né? A gente começou a ver a plantação de trigo no Ceará. E a gente consome muito trigo, a gente come muito pão, a gente come muito macarrão. E hoje o Brasil ele não é autossuficiente. O trigo se dá muito bem com o frio. Então lá no sul planta-se muito trigo, mas não dá conta para o país inteiro. E aí a Embrapa começou a fazer o trabalho, plantar trigo no calor, vai lá, mexe daqui, mexe dali. Já está plantando trigo. Daqui 10 anos é a expectativa de nós sermos autossuficientes e começarmos a exportar trigo junto com a soja, junto com o milho, junto com o algodão, junto com... Caramba. Então... A gente tropicalizou... Esse é o nome. Tropicalizar. Oh, fantástico. Esse é o nome. Passa um contato. soja. Embrapa, Sim. vem pra cá. Vem, Embrapa. Vem, pro nosso vem. podcast. Vem conversar com a gente também. Admiramos o Por trabalho de favor. vocês.